Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PhysioBrain. E no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre 3 sintomas que podem aparecer, se manifestam até 5, 10, 15 anos da doença de Parkinson. Então fica comigo que nós vamos comentar sobre esses 3 sintomas. Então, afinal de contas, quais são esses 3 sintomas? Antes da gente comentar quais são esses sintomas, vamos lembrar que no vídeo anterior nós comentamos sobre testes científicos, exames de imagem mais avançados que podem identificar a doença de Parkinson muitos anos antes. Mas pesquisas científicas já vêm relatando isso há algum tempo, alguns anos na literatura científica, que existem algumas manifestações não motoras, digamos assim, que podem vir antes dos sinais motores, né? Nós vamos ter um vídeo que nós vamos falar mais sobre os sinais da doença, os sinais cardinais da doença de Parkinson, mas muitas vezes a doença já vem sendo desenvolvida ao longo do tempo e a manifestação clínica, a manifestação dos sinais de equilíbrio, de mobilidade, eles vêm como resultado de todo esse processo de evolução da doença. Então, as pesquisas científicas têm identificado esses três sintomas alguns anos antes do desenvolvimento da doença de Parkinson. A primeira alteração que pode ser verificada e é muito relatada pelos pacientes, pessoas com doença de Parkinson, é a constipação intestinal. O que isso significa? Que as pessoas muitas vezes, durante muitos anos, desenvolvem constipação intestinal recorrente. Eles têm dificuldades aí no banheiro, eles têm diversas modificações no sistema digestório que atrapalham sua rotina e no final isso pode estar sendo um sinal do desenvolvimento da doença de Parkinson. Isso, se você tem prisão de ventre, se você tem constipação intestinal, isso não significa que você tem doença de Parkinson, tudo bem? Significa que pode ser um sinal de alguma pessoa que desenvolve doença de Parkinson lá no futuro. Tudo bem? Então, vamos ficar atentos a esse sinal. Então, constipação intestinal é o primeiro. O segundo sintoma que nós podemos identificar depois da constipação intestinal é a perda ou alteração olfativa. O que acontece? A pessoa pode perder a capacidade de sentir cheiros. Isso é muito comum e é muito relatado também em pessoas com doença de Parkinson, que desenvolveram a doença de Parkinson. Então a pessoa ela perde ou tem alguma alteração na capacidade de sentir cheiros. Então ela tem essas alterações e isso pode ser um sinal do desenvolvimento da doença de Parkinson lá no futuro. Tudo bem? E para finalizar, o terceiro sintoma, que pode ser verificado alguns anos antes do desenvolvimento da doença de Parkinson, é alterações, distúrbios de sono. É muito relatado que pacientes com doença de Parkinson têm alterações de sono, têm alterações no sono REM, têm alterações em algumas fases do sono. Isso vem acontecendo ao longo da vida, muitos anos antes da pessoa ter um sintoma da doença de Parkinson. Então, vale a pena a gente ficar atento, prestar atenção nesses 3 sintomas. Isso porque as pesquisas indicam que de 20 a 60, 70% das pessoas que desenvolveram doença de Parkinson apresentam constipação intestinal, 70 a 90% das pessoas que desenvolveram doença de Parkinson apresentam perda ou disfunção do olfato, disfunção da capacidade de sentir cheiro, né? E 80 a 90% das pessoas que têm doença de Parkinson, elas apresentam dificuldade, alterações de sono ao longo da vida. Então esses 3 sintomas eles estão muito associados ao desenvolvimento da doença de Parkinson. As informações científicas, os dados, os artigos eles estão na descrição do vídeo, então você pode consultar eles ali. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essas informações para que nós possamos atingir o máximo de pessoas possível. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.